Honda da cidade. Oferecimento: Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais uma edição do Honda da Cidade, edição desta segunda-feira. As principais notícias policiais do final de semana e você vai ver no programa de hoje. Adolescente assassinado a tiros em Nova Venécia. Família é atropelada enquanto tomava sorvete em Guriri. Homem morre em acidente envolvendo duas motos em Barra de São Francisco. Mulher é morta com tiro na zona rural de São Mateus. 3 policiais ficam feridos em acidente com viatura em Nova Venécia. Você vai ver estas e outras agora, aqui no Honda da Cidade. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir a gente lá nas redes sociais. Fique à vontade, tá aí o nosso WhatsApp, 998025047. Por esse WhatsApp, você reclama, você elogia e você também, lógico, registra de onde você está assistindo o nosso Honda da Cidade aqui na TV Foz. Mande para nós o seu nome completo, qual a localidade que você está assistindo a nossa TV Foz. Pois é, estamos chegando para começarmos mais uma semana curta, né? Tem feriado no meio, é dia da consciência negra e daqui a pouco a gente fala sobre isso também, sobre esse assunto, consciência negra, que inclusive nos últimos anos São Mateus tem sido a capital do estado do Espírito Santo neste dia, viu? Nacional da Consciência Negra. É importante a gente ressaltar. Daqui a pouco eu bato um papo com a Mônica Porto, escritora, e fala das atividades de uma programação especial no sítio histórico Porto de São Mateus, que começa no 19 e dia 20, comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso também aqui no Honda. Está aí o nosso WhatsApp, na tela, 998025047, para você participar. E por falar nisso também, segue a gente lá no Instagram, @TV Foz, São Mateus, Linhares, Colatina, Cachoeiro, Vitória, viu? Quero destacar para você também o nosso site sinoticias.com.br, as principais notícias do Brasil, em especial do estado do Espírito Santo. Tá aqui, olha, o que se sabe sobre o caso da empresária morta em Cachoeiro de Itapemirim. Tem umas imagens de uma região, inclusive de pouca movimentação, e essa mulher foi assassinada. A polícia investiga. Tem um carro, uma picape que vai também seguindo ela aqui. A polícia tem essas imagens também. Enfim, é um grande suspeito, viu? Pode ser um crime passional, um crime aí que envolve feminicídio também. Enfim, Papai Noel chega de barco na Ilha das Caieiras esta semana. Flamengo e Palmeiras, veja qual o caminho, inclusive para a final também do Brasileirão. Os dois estão ali juntinhos, e também a grande final da Libertadores da América entre esses dois. São os melhores times do Brasil hoje. O esporte você acompanha também no nosso site. Dia 20 é feriado e muita gente não sabe que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso é um feriado nacional. Isso sempre acontece como sendo a capital do estado neste dia, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra. E muita informação no nosso site, sinoticias.com.br. Repito, gente, de graça na palma da sua mão, você não paga nada para ter acesso ao melhor conteúdo jornalístico, um dos melhores do Brasil. E repito para você, é o seu jornal online, sinoticias.com.br. Acesse de qualquer lugar, na palma da sua mão está aqui, que é o seu jornal online, sinoticias.com.br. Top, né, gente? Top demais. A gente começa com as informações do final de semana, alguns fatos que a gente vai destacar a partir de agora. Bom lembrar que aconteceram outros assuntos também, né? Outros fatos policiais também, a gente vai destacar alguns. Você imagina se a gente falar de todos os problemas, todas as ocorrências policiais do estado, já imagina em um final de semana, mas a gente destaca alguns. E agora uma cena inusitada foi uma viatura da Polícia Militar que acabou capotando em uma curva em Nova Venécia. O detalhe é que não havia perseguição.
se informa ali. Você vê já à noite essa informação desse caso, dessa viatura que acabou batendo de um poste. Você viu que o poste ficou ali, ó, quase que caiu o poste. Foram 3 policiais militares que estavam dentro dessa viatura, colidiu contra esse poste no sábado à noite, no bairro Dom José da Alvite, em Nova Venécia. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando a viatura trafegava pela rua 7 de setembro, ao realizar uma conversão para a rua Luiz José Moreira. O veículo passou por um buraco na pista. Em razão do impacto, a viatura a condutora acabou perdendo o controle e bateu neste poste. Consequentemente, houve essa colisão, viu? Os 3 ocupantes da viatura, eles foram encaminhados para o hospital. Volta aqui para mim, você vê que foi um buraco que causou este acidente com essa viatura. Você imagine, um buraco numa curva, olha o que pode causar, o transtorno que pode causar. A viatura perdeu o controle e a condutora, que é uma policial militar, lógico, bateu num poste também, derrubou o poste. Os 3 militares foram encaminhados para o hospital. Você imagine um motociclista, como pode acontecer também com o motociclista, uma via com buracos, né? Ainda mais à noite, como foi o caso desse acidente. Olha, de acordo com a Polícia Militar, devido ao acidente, a policial que conduzia a viatura apresentou fortes dores no braço e no ombro esquerdo, sendo levada imediatamente ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia, viu? Devido a esta colisão, inclusive é uma colisão grave, né, gente? A viatura capotou, viu? É perigoso realmente. Um outro assunto aqui também, olha só, um acidente envolvendo 2 motos. Olha só que coisa, gente. 2 motos. Olha o estado desta moto como está. A gente não sabe a dinâmica do acidente, como teria acontecido esse acidente. A bem da verdade é que as 2 motos se chocaram, resultado na morte de um jovem. Um jovem acabou morrendo nesta colisão, os outros encaminhados ao hospital. Olha só que situação, você vai ver na tela, está vendo na tela cheia aí, essa situação aí, viu? Um jovem de 21 anos, olha aí a imagem, identificado como Gustavo Rosa da Silva. Esse rapaz aí, ó, morreu. E outros 2 jovens, um de 18 e outro de 20 anos, ficaram feridos em esse acidente, que entre 2 motos, uma Honda CG 150 Titãs e uma outra Honda CG 160, na noite de sexta-feira, na rodovia que liga Vila Paulista, distrito de Barra de São Francisco, a Vila Pavão. Segundo a Polícia Militar, a corporação foi chamada para atender essa ocorrência, que resultou em uma vítima fatal e 2 outras em estado grave. No local, os policiais encontraram o Gustavo caído na vegetação às margens da rodovia, e a morte dele foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Os outros 2 rapazes, de 18 e 20 anos, piloto e garupa de uma das motos, eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgás, filho de Barra de São Francisco. De acordo com a polícia, Gustavo transitava com a Honda CG vermelha de Vila Pavão para Vila Paulista, quando aconteceu este grave acidente. Acabou morrendo esse garoto, esse menino, né? Gustavo não resistiu aos ferimentos. Olha o estado da moto, gente. Uma das motos, olha só, foram 2 motos, uma vermelha e uma de cor prata que você está vendo aí. Destruiu a moto, a cor vermelha, tá vendo? As 2 motos que chocaram de frente. Ainda não se sabe a dinâmica desse acidente, a própria polícia informou, mas na verdade fez uma vítima fatal e tem mais 2 no hospital, segundo a polícia, estado grave, com ferimentos graves. Eu sempre falo aqui, gente, quando acontece um acidente envolvendo um motociclista, geralmente o trauma é grave, né? Quando não, a morte. Como eu acabei de falar, quando o Gustavo acabou morrendo neste acidente grave, infelizmente, não resistiu, mas os outros 2 estão no hospital. E eu quero destacar agora para você um fato. A gente percebe que muitas regiões, inclusive onde tem muita praia, as pessoas usam muitas calçadas, né? Para distribuir as mesas, cadeiras, para lanchar, tomar um sorvete, não é? Não acontece muito isso nas cidades, principalmente nas pequenas cidades, acontece demais isso. As pessoas usam as calçadas e muitas vezes partes da avenida para colocar mesas e cadeiras para atender os clientes, né? Mas e aí, olha o perigo com relação às mesas colocadas nas ruas, que pode causar, que pode acontecer uma tragédia.
Graças a Deus, a família ficou ferida apenas deste acidente que você vai ver comigo aqui já já. Olha só o carro, como é que vai chegando, ó. Parece que houve um problema no freio do carro ali, e o carro continua freando, mas o carro continua andando. Olha só que coisa. Aí chegam as pessoas ali rapidamente, tentando tirar a mulher desse carro, a mulher sai, enfim, de dentro do estabelecimento. Olha o carro como é que vai chegando em cima da família. Tem uma família tomando sorvete ali, uma família tomando sorvete. Olha só que coisa, gente, que gravidade isso está aqui. As mesas estavam ali do lado da avenida, uma avenida calma, tranquila, em Guriri, em São Mateus, que você está vendo ali novamente. Olha só como é que foram resgatados aqui eles, os ocupantes. Graças a Deus todo mundo se levantou bem, a mulher até meio assustada, né? A criança também assustada por ali. Você vê que situação desse acidente na praia de Guriri. O carro foi invadindo a mesa onde estava esta família. Olha a mesa onde estava essa família. Vamos botar na tela cheia novamente essas imagens para você ter uma noção da gravidade. Olha, graças a Deus o carro, você vê ali que o carro estava devagar, mas você vê, olha, o carro fica querendo inclusive passar por sobre a mesa, até mesmo por sobre as pessoas, que acabou atropelando todo mundo por ali. Tá? Acabou atropelando todo mundo por ali. Não, mas você vê o carro chegando, olha o carro chegando, olha, presta atenção. Olha só que situação, gente. Aí o pessoal aqui dessa sorveteria já sai para tentar ajudar, já puxa por ali também. E o carro, você percebe que o carro ficou aquela coisa de querer andar ainda mais. A gente não sabe, é só um especialista, depois que feito um trabalho técnico para saber o que realmente aconteceu por ali. Esse carro seria automático? Parece que não seria automático. Geralmente o carro automático pode apresentar uma situação dessa. A pessoa estaria com sinal visível de embriaguez, é o que alguns falaram por ali também. Bem, tudo isso é a polícia que resolve. Bem, na verdade, que graças a Deus a família saiu com algumas correções leves. As crianças também ali, eles saíram, graças a Deus não houve um acidente mais tão grave ou uma tragédia. Ali o carro já está parado, faróis acesos inclusive também. Você vê ali, ó, um susto muito grande. Olha novamente, olha só, que se arrastando todo mundo, e você percebe que o stop de freio está aceso, como se tivesse pisado no freio. A pessoa pisando no freio. Ou estaria pisando no freio e acelerador ao mesmo tempo, não se sabe. É bem na verdade que o stop de freio está aceso ali. Você vê desse carro, novamente, assustador, né, gente? Eu repetir novamente essas imagens, que é assustador, e ao mesmo tempo serve de alerta para que as pessoas, quando forem lanchar, cuidado no local que sentam. Olha ali novamente, olha, gente. Olha aqui, e o freio acende, o freio apaga novamente e o carro vai para frente de novo. A pessoa se perde ali no volante ou se assusta, não sabe se freia, não sabe se acelera. Olha só que coisa, que situação deste caso que aconteceu em Guriri, neste final de semana, em que uma família é atropelada. A condutora, uma mulher de 34 anos, perdeu o controle ao tentar estacionar. Avançou sobre a mesa onde estavam 5 pessoas e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Segundo a polícia militar, a mulher não tinha habilitação para o carro, apenas categoria A, que é a categoria de moto, e não conseguiu frear a tempo. As vítimas, incluindo um adolescente de 13 anos e 2 crianças de 6 e 4 anos, foram socorridas pelo SAMU e levadas ao Hospital Roberto Silvares. Todas receberam alta e passam bem. A motorista foi autuada por lesão corporal culposa e por dirigir sem habilitação adequada. Após pagar fiança, foi liberada e responderá em liberdade essa ação que ela acabou provocando no balneário de Guriri. Pois é, assustador, né? Assustador. Bem, a gente já tinha recebido uma informação semana passada com relação à praia de Guriri, também a gente vai destacar aqui no calçadão o detalhe, né? Há muito tempo a gente falava sobre homens atacando mulheres, né? Há muito tempo que a gente não vê esse tipo de relato. Esse tipo de relato, um homem ali rendeu uma mulher, uma jovem armada, e este fato teria acontecido em Guriri, um relato de uma própria jovem que estaria caminhando pelo calçadão de Guriri com um namorado e foi rendido por um homem que estava com a faca em punho, ameaçando a jovem, isso aqui no calçadão de Guriri. Essa jovem e mais o namorado, eles passaram por uma situação muito constrangedora também, aí no calçadão de Guriri, que você está vendo aí, essa informação que a gente inclusive está apurando também, mas a gente já alerta essa situação que grave, que voltou a preocupar moradores e frequentadores do calçadão,
uma jovem relatou que foi vítima de um ato de violência sexual na orla do balneário. Segundo o relato, a jovem caminhava acompanhada do namorado quando ambos foram surpreendidos por um indivíduo armado com uma faca. O criminoso teria feito ameaças e ordenado que seguissem em direção à praia, gerando grande desespero no casal. O caso reforça uma série de denúncias também recentes sobre situação de violência e insegurança também. O cuidado tem que ser redobrado, bem na verdade, e os moradores, as pessoas que frequentam ali o balneário, pedem mais segurança. Bem, o alerta está feito, a gente trouxe essa informação aqui também, ao mesmo tempo alertando aqui no nosso Ronda da Cidade. Tragédia, outra tragédia que a gente destaca para você aqui no Ronda da Cidade. Por que eu falo tragédia, gente? Tá vendo aqui? Essa é uma mulher, uma jovem, bonita, diga-se de passagem, foi morta com um tiro. Olha só, essa mulher. Zona rural de São Mateus. O que teria acontecido para que essa mulher fosse assassinada com um tiro no final de semana na comunidade Morro da Arara, zona rural do município de São Mateus? A polícia investiga esse caso. Você está vendo aí essa jovem, bonita jovem, mas que teve um desfecho trágico. Na madrugada de ontem, essa mulher identificada como Gleiciane Guimarães Gomes, de 24 anos, foi assassinada na comunidade Morro de Arara, zona rural de São Mateus. De acordo com as informações apuradas, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax. O principal suspeito do crime é o namorado da jovem, que fugiu do local após o ocorrido e ainda não foi localizado. A morte da jovem deixou, na madrugada de domingo, essa mulher identificada como Gleiciane, deixou a comunidade tristecida, viu? Muito triste. Deixou a comunidade profundamente comovida e em estado de choque. Moradores relatam tristeza e indignação diante da brutalidade do caso. A Polícia Civil segue investigando o crime para esclarecer as circunstâncias e localizar o suspeito. O corpo de Gleiciane foi encaminhado pela comunidade e também comovido pela situação, pelo estado de choque. Foi encaminhado ao IML. Moradores relatam a tristeza e indignação diante da brutalidade. A Polícia Civil segue investigando o crime para esclarecer as circunstâncias e localizar o suspeito. Repito, o corpo de Gleiciane foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Linhares. Ainda não tem pista do assassino. Segundo algumas testemunhas, alguns relatos, o namorado desta jovem é o principal suspeito, mas até então ele não foi localizado. Aí entra o disse-denúncia. Se você souber do paradeiro do homem que atirou contra essa jovem, você pode denunciar. E pode denunciar anonimamente, você não precisa se identificar. Diz que denúncia 181. Muitas vezes, olha o que acontece, muitas vezes, não estou falando nesse caso, viu? Muitas vezes a própria família do acusado dá guarita, suporta ele ali, esconde em residência. Muito cuidado, viu? Cuidado, porque você proteger criminoso se torna criminoso também. Por isso que é importante, melhor conversar, chama um advogado. Eu sempre falo isso aqui no Ronda da Cidade. Não, aconteceu o fato, aconteceu essa tragédia, chama um advogado, conversa com o advogado e se entrega. Vá a uma delegacia e vai lá, melhor se entregar. Vai cumprir pelo ato que você cometeu. Vai pagar pelo ato que você cometeu. É o mínimo que se faça. É o mínimo que pode ser feito. É você pagar pelo ato que cometeu. Estava de cabeça quente. Bem, agora vai tirar a cabeça atrás das grades, né? Estava de cabeça quente. Ela estava fazendo isso. Não é motivo disso, não é motivo. Não existe explicação para a violência, gente. Não existe explicação para matar uma jovem dessa. Não existe explicação. Morro da Arara, comunidade, zona rural do município de São Mateus. Não existe explicação para tanta brutalidade. Não existe explicação. Olha só, é o nosso Ronda da Cidade, as últimas notícias policiais do final de semana que a gente está trazendo para você. Daqui a pouco eu trago mais detalhes. Tem um caso de uma adolescente também que foi assassinado a tiros. Um menino de apenas 16 anos que foi assassinado a tiros. Daqui a pouco a gente traz essas e outras informações aqui no Ronda. É intervalo comercial. Já já a gente volta.